outro fator extremamente importante, talvez o mais importante dentro desse contexto que nós estamos hoje, na nossa aula de hoje, é o fator cultural. Então, o fator cultural, ele impacta diretamente as características do mercado consumidor. E aqui eu vou ler o conceito, então, do que vem a ser cultura, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito desses fatores culturais. Então, cultura é a soma total das crenças, valores e costumes aprendidos que servem para direcionar o comportamento de consumo dos membros de uma determinada sociedade. Antes de explicar isso aí, vamos ver também o que é subcultura e o que são classes sociais. Subcultura fornecem identificação mais específica e socialização para seus membros. As subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões geográficas. E classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade que são ordenadas hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos similares, tá? Então, explicando assim, em linhas gerais, cultura é a soma de todas as crenças de um povo. O povo brasileiro tem uma cultura própria, o povo chinês tem uma cultura própria, o povo americano tem uma cultura própria. Dentro desse conceito maior que é a cultura, nós temos as subculturas, ou seja, dentro do nosso país, a gente tem pessoas que têm uma determinada religião, pessoas que fazem parte de um determinado grupo racial, por exemplo, pessoas que fazem parte de uma determinada região geográfica. Então, por exemplo, as pessoas do Nordeste, elas têm uma cultura própria, as pessoas do Sul têm uma cultura própria, as pessoas do Sudeste, então cada região tem algumas características que são marcantes, né? Se a gente pegar as empresas, o mercado, cada uma tem que entender em que cultura e em que subcultura opera. Porque não adianta nada, um exemplo, né? A gente pegar uma empresa que vai querer vender aquelas ervas lá para fazer o chimarrão no Nordeste. Por quê? Porque isso é uma subcultura. De onde? De que região? Da região sul. Então, a importância de entender, né, sobre cultura e subcultura se faz necessária por conta disso. Entender as características de cada uma dessas pessoas, cada um desses povos, para que a gente possa realmente oferecer produtos que sejam extremamente relevantes para aquele grupo. E ainda temos que estar atentos às classes sociais, que aí você acaba, né, a gente acaba reunindo pessoas de determinadas classes mesmo. Às vezes, essa segmentação ela pode ser feita por nível de renda, por padrões de consumo, por locais onde essas pessoas moram, né? Então, existem várias formas de se fazer uma análise em relação às classes sociais existentes em uma sociedade. Então, resumindo, gente, quando nós falamos de fatores culturais, são crenças, costumes, hábitos que são passados de uma geração para outra. E a importância de entender isso é crucial. As empresas têm que entender, porque senão elas vão, muitas vezes, até infringir determinados padrões ou hábitos que as pessoas têm por não conhecerem da sua cultura, da sua subcultura e por aí vai. Um ponto interessante, gente, é que muitos fracassos no marketing, eles acontecem justamente pelo fato das empresas, né, das instituições não darem a devida importância a esse ponto. Então é importante estar atento a isso para que, de repente, até a empresa que a gente trabalha, né, ela não infrinja determinados pontos, como já foi dito anteriormente, que fazem parte da cultura, subcultura, das classes sociais existentes em cada uma das cidades, locais em que essas empresas, no caso, operam. Muitas vezes, esse fator cultural que envolve uma série de crenças, uma série de posicionamento das pessoas, é que vão fazer, gente, com que nós consumamos um determinado produto, ou um determinado serviço, ou uma determinada marca. Hoje isso está muito em evidência.
Se a gente observar grandes empresas, vou citar aqui da área de cosmético, né, que acho que está mais perto do nosso dia a dia. Várias empresas estão desenvolvendo produtos para determinados grupos específicos. Aqui trazendo rapidamente a memória, eu lembro de propagandas, por exemplo, daquela marca Dove, que são voltadas para pessoas que têm tatuagem, né? Ou seja, porque essas pessoas elas fazem parte de um grupo. Existem também determinados produtos para pessoas negras, para homens, para mulheres. Olha só o nível, né, de entendimento que as empresas estão tendo que ter hoje em dia. E isso faz com que grande parte das pessoas que compõem esse grupo, ou seja, que compõem esse mercado, se sintam motivadas a consumir aquilo que essas empresas estão oferecendo. E por quê? Porque elas se sentem representadas. Então, encontrar uma marca que muitas vezes nos represente é algo importantíssimo, é algo que grande parte das pessoas dão valor. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Minha filha é muito ligada a essa questão de meio ambiente, então ela descobriu que algumas marcas desenvolvem produtos ecológicos. Então tem uma marca de cotonete, por exemplo, que ela não usa aquela haste flexível de plástico, ela usa uma haste de papelão. Então, nossa, se eu for no mercado e comprar uma haste flexível de plástico, ela chega aqui, ela briga, enche o saco e tal. Eu, por conta da minha cultura, por conta de tudo que eu aprendi na vida, eu já não dou tanta importância a isso, embora a gente tenha que dar, que a gente sabe de todos os problemas que, por exemplo, o planeta está tendo em função, né, de poluição e de degradação do meio. Mas ela meio que já nasce com isso na cabeça. Então, eu tenho certeza que ela vai crescer, né, com essa cultura de preservação do meio ambiente muito forte e vai passar isso para o filho dela futuramente. Então, existem empresas hoje que oferecem produtos mais ecológicos, mais alinhados com o que o meio ambiente, no caso, precisa. Então, tem esse exemplo do cotonete. Tem algumas empresas hoje que vendem canudos, né, de metal, não vende mais aquele canudinho de plástico. Empresas que produzem copos descartáveis usando um material que se desfaz mais facilmente. E por aí vai. Então, é muito importante que as empresas estejam atentas a isso. Aí a pergunta, qual está sendo o apelo da nossa empresa dentro desse contexto de classe? Primeiro, será que eu consigo entender sobre a cultura daquelas pessoas que vão consumir o que eu ofereço no mercado? Segundo, será que eu estou levantando uma bandeira para que eu possa ter uma diferenciação em relação àquilo que eu ofereço no mercado? Será que está, de certa forma, antenado com o que as pessoas de fato precisam? A própria Natura, Boticário, que desenvolve uma série de produtos que você usa o refil para não precisar comprar uma nova embalagem, não precisar usar mais material que degrada, digamos assim, o meio ambiente. Então, isso está sendo muito forte hoje em dia. Então, gente, o que fica desse ponto? O mercado consumidor, as pessoas estão procurando cada vez mais marcas, produtos, serviços que de fato as representem e que não só representem, e que elas possam confiar, né? E justamente, principalmente frente a todas essas mudanças que nós estamos tendo muito rapidamente. Então isso é importante a gente estar atento, entender em relação a esses fatores culturais, como que eu, de certa forma, posso atingir de uma maneira extremamente positiva o meu mercado consumidor.